Algo acabou de acontecer no céu sobre a China e os dois maiores fabricantes de aeronaves do mundo não estavam prontos. Sem coletiva de imprensa, sem apresentação estilo Hollywood, apenas um silencioso voo de teste de 12 mil quilômetros que abalou a indústria da aviação até seu núcleo. A aeronave, o C-929 da China, um novo jato wide-body desenvolvido pela Comac, acabou de passar de um protótipo duvidoso para uma ameaça potencial de classe mundial em um único movimento. Por décadas, o mercado de voos de longa distância pertenceu à Boeing e à Airbus. Suas aeronaves, o 787 Dreamliner e o A350, dominam o céu sem rivais reais. Mas agora esse monopólio está sendo desafiado, e não por uma startup, mas por uma potência aeronáutica apoiada pelo Estado com ambições globais. O C-929 não é um jato regional, não é uma imitação barata. É uma aeronave intercontinental em escala real, projetada para voar mais longe, carregar mais e custar menos do que qualquer coisa que Boeing ou Airbus possam oferecer. E a partir deste ano não é mais teórico. Ele está voando. Se você gosta de histórias reais que cortam a propaganda e expõem a batalha pelo domínio tecnológico global, clique no botão de like para levar isso a mais pessoas. E se inscreva agora se quiser mais análises profundas sem enrolação como esta. O que vem a seguir? Digamos apenas que a Boeing não vai gostar. 5 anos atrás, isso pareceria ficção científica. A China, um país ainda dependente de motores e aviônicos ocidentais, agora operando um wide-body capaz de voar sem escalas de Pequim a Chicago com capacidade para 280 passageiros e buscando controle totalmente doméstico sobre seus componentes. Impensável até agora. O projeto C-929 começou como uma joint venture com a Rússia batizada de CR-929, com a China fornecendo dinheiro e produção e a Rússia fornecendo expertise aeroespacial. Mas após a guerra na Ucrânia e tensões crescentes sobre compartilhamento de tecnologia, a parceria entrou em colapso. Todos esperavam que o projeto morresse. Em vez disso, a China assumiu tudo. Rebatizou como C-929, acelerou o desenvolvimento e começou a substituir peças estrangeiras por alternativas nacionais, aviônicos trocados, estrutura redesenhada, caminhos de certificação reformulados. No fim de 2023, o primeiro modelo de voo estava pronto. E no início de 2025 ele teria completado um voo de teste intercontinental de 12 mil quilômetros. Um tapa simbólico e estratégico na dominância ocidental. O mais chocante, isso não foi apressado. Foi deliberado, preciso e anos em construção. E a mensagem não poderia ser mais clara. A era em que Boeing e Airbus ditavam as regras acabou. Há um novo competidor nos céus. Voltando a 2016. Enquanto o mundo se concentrava nos lançamentos do 787 da Boeing e na expansão do A350 da Airbus, algo quieto germinava em uma sala de conferências em Xangai. Um anúncio conjunto que a maioria dos analistas ocidentais descartou. Rússia e China se uniam para construir um wide-body, o CR-929, e uma nova aeronave de longo alcance, com duas bandeiras e uma única missão: quebrar o duopólio. No papel fazia sentido. A United Aircraft Corporation, UAC da Rússia, tinha décadas de experiência em engenharia aeroespacial. A Comac chinesa tinha escala industrial e financiamento governamental incomparáveis. Dividiram responsabilidades. Rússia cuidaria de aerodinâmica e motores, China cuidaria de produção e montagem final. Prometeram mais de 2 bilhões de dólares ao projeto, e nos bastidores, esse número crescia rapidamente. O alvo era o mesmo mercado do Dreamliner, jatos bimotor de corredor duplo para missões intercontinentais como Pequim, Londres ou Moscou, Los Angeles. Por um momento, o plano parecia real. Empresas ocidentais como Safran, GE e Honeywell monitoravam discretamente. A liderança da Boeing até emitiu um memorando alertando sobre ameaças emergentes de atores não tradicionais. Mal sabiam que esse memo envelheceria como profecia. Mas em 2022 a aliança rachou. A guerra na Ucrânia quebrou fronteiras e cronogramas aeroespaciais. Com sanções ocidentais apertando a Rússia, a parceria CR-929 travou. A UAC, pressionada a priorizar plataformas militares, retirou engenheiros-chave. Prazos escorregaram, e-mails ficaram sem resposta, componentes pararam de chegar. Então veio a fratura real. A China queria acesso à tecnologia proprietária de motores russos, incluindo designs de fã de alto bypass comparáveis ao GEnx. A Rússia disse não. As negociações de propriedade intelectual colapsaram. O clima mudou de colaboração para cautela. O projeto virou risco de segurança nacional.
No fim de 2022, a Rússia saiu. O Ocidente respirou aliviado. Estrategistas da Boeing declararam o programa morto. A mídia aeronáutica publicou obituários do CR-929. Mas ninguém viu o que viria. A China não abandonou a aeronave. Ela a rebatizou como C-929 e acelerou tudo. A Comac contratou mais, investiu mais e assumiu o controle total. A China não estava apenas construindo um avião, mas um ecossistema aeroespacial independente. Em meados de 2023 começaram os rumores. A fuselagem estava sendo redesenhada. Novos compósitos domésticos estavam sendo usados e os fluxos de certificação com a Administração de Aviação Civil da China, CAAC, estavam sendo alinhados a padrões internacionais. Apenas 5 anos antes, especialistas diziam que a China não poderia construir um wide-body sem a Rússia. Agora fazia isso em silêncio e nos próprios termos. Após a saída russa, muitos acharam que a China desistiria. Em vez disso, a Comac ficou em silêncio e trabalhou. O governo injetou capital fresco, expandiu centros de P&D em Xangai e Chengdu e realocou engenheiros de divisões militares. Dezenas de novos fornecedores, muitos estatais, foram mobilizados com uma missão: tornar o C-929 100% viável sem apoio estrangeiro. Não era só substituir peças, era construir uma nova espinha dorsal industrial. No fim de 2023, a Comac teria montado um mock-up funcional da seção transversal completa da fuselagem, usando tecnologias avançadas de moldagem de compósitos antes restritas a drones militares. Até insiders da Boeing admitiram anonimamente que o ritmo era inesperado. Um oficial da CAAC teria dito internamente: o objetivo não é competir, é eliminar dependência permanentemente. Aviônicos ocidentais como Honeywell e Rockwell Collins foram substituídos por sistemas chineses da Avic Avionics e do Instituto de Design de Aeronaves de Xangai. Tudo, navegação, computadores de voo, sistemas elétricos, migrou para soluções domésticas. Isso deixou claro, não era mais um projeto conjunto, mas um programa soberano. Enquanto jornalistas focavam nos problemas da Boeing e da Airbus, o progresso da Comac voava sob o radar. Em 2024, imagens de satélite mostraram pistas ampliadas e hangares gigantes no centro de testes de Zhangjiagang, grandes o suficiente para um wide-body. Analistas acharam que era para uma versão maior do C-919. Estavam errados. Testes de integração de subsistemas começaram. Unidades de distribuição de energia e controles ambientais eram testados em rigs modulares simulando condições reais de voo. Um relatório vazado da Avic, depois removido, alegava que o sistema de pressurização do C-929 superou limites de estresse em 10% acima dos padrões ICAO para long-haul. Partes do C-929 já voavam acopladas a C-919 modificados para coletar dados sem chamar atenção. A narrativa mudou de projeto ambicioso no papel para o desafio wide-body não ocidental mais sério da história. Não porque já voara completamente, mas porque estava mais perto do que qualquer um admitia. O C-929 não é apenas um C-919 ampliado. É um projeto limpo para competir diretamente com o Boeing 787 e o Airbus A350, em tamanho, tecnologia, conforto e custo operacional. Sua envergadura se aproxima de 65 metros, maior que a do Dreamliner. A largura de cabine supera 5,5 metros, permitindo layouts flexíveis de economia 9, abre extras até cabines premium de longo alcance. Mais importante, mais de 50% da estrutura é de fibra de carbono, até um pouco mais que o A350, com cerca de 15% de titânio em áreas críticas, priorizando eficiência, resistência à corrosão e durabilidade para rotas ultralongas. Por dentro, há aviônicos inteligentes com displays digitais adaptativos, iluminação de cockpit para reduzir fadiga dos pilotos e monitoramento em tempo real de sistemas hidráulicos, elétricos e térmicos. Algo semelhante ao que o 787 inaugurou, mas com maior capacidade diagnóstica. Para as companhias aéreas, isso significa manutenção preditiva e menos tempo de aeronave parada. A cabine prioriza a experiência do passageiro. Materiais de redução de ruído, iluminação LED adaptativa e assentos modulares para atender tanto ao mercado chinês quanto internacional. Renderizações vazadas mostram janelas maiores, corredores mais largos e um design inspirado no minimalismo do A350 e na ergonomia da Embraer. Tudo isso com custo projetado 15 a 20% menor que Boeing ou Airbus, especialmente para países alinhados à nova Rota da Seda.
É uma arma econômica, não apenas tecnológica. A montagem final ocorre na Zona de Livre Comércio de Xangai, que funciona como um firewall geopolítico. Isenções fiscais, desembaraço acelerado e controle total de dados e propriedade intelectual dentro das fronteiras digitais da China. Linhas de montagem usam robótica doméstica com inspeção por inteligência artificial para detectar microfissuras em painéis compostos em tempo real, muito mais integrada do que a fábrica de Everett da Boeing. Um engenheiro de Xangai disse anonimamente: estudamos cada erro do Dreamliner, localizarmos tudo e blindamos o processo. Não estamos só construindo um jato, estamos construindo uma fortaleza aeroespacial. Se o C929 é a espada da China, o motor é a lâmina. Historicamente, motores sempre foram o ponto fraco chinês. O C919 ainda usa o LiP-1C ocidental. Mas para o C929, a China aposta no CJ2000, desenvolvido pela AECC. Trata-se de prioridade nacional. Até 35 toneladas de empuxo, fan de 3 metros. Razão de bypass otimizada para economia de combustível e uso de compósitos cerâmicos avançados. O desempenho mira diretamente o Rolls-Royce 30.000 e o GGENS do 787. O plano é testar o CJ2000 no C929 até 2029, certificar até 2031 e produzir em massa para exportação. Se isso acontecer, será um terremoto geopolítico. Pela primeira vez, um país não ocidental controlará a aeronave e o motor, sem licenças de exportação dos Estados Unidos, sem restrições de peças, apenas poder estratégico. Mas um jato poderoso precisa de compradores. Aqui está o verdadeiro risco para o Ocidente. Enquanto Boeing e Airbus brigam em mercados saturados, a China usa a iniciativa Belt and Road para abrir pistas em vez de estradas. Países recebem empréstimos chineses para construir terminais, contratam construtoras chinesas, instalam radares e ATC ligados ao Huawei. E depois operam C929. Isso não é venda, é dependência estruturada. Relatórios indicam que ao menos 8 países, incluindo Paquistão, Quênia e Malásia, já demonstraram interesse preliminar. A China pretende oferecer financiamento estatal e pacotes de serviço abaixo do mercado, reduzindo o custo total de vida útil em até 25% frente a Boeing e Airbus. Por mais de 50 anos, ninguém ameaçou o duopólio wide-body. Custos gigantes de P&D, certificação rigorosa e domínio de motores impediram concorrentes. O C929 muda essa equação. Mesmo que não destrone o 787 no primeiro dia, Boeing e Airbus não estão enfrentando apenas um avião, estão enfrentando um país com capital estatal. Cadeia de suprimentos resiliente e influência sobre 60 mais nações da Belt and Road. Enquanto a Boeing lida com investigações da FAA. Crises de qualidade e caos na cadeia de suprimentos, a Comac opera em uma linha do tempo geracional. Um analista ocidental disse: se o C929 for certificado e tiver eficiência moderada, o domínio da Boeing na Ásia-Pacífico acabou. A Airbus está melhor posicionada diplomaticamente, mas ainda não pode competir com um avião de 150 milhões de dólares que vem acompanhado de upgrades de aeroporto e financiamento de 20 anos. No fim das contas, o C929 não é só um avião, é uma linha no céu entre o passado e o futuro. Por décadas, o Ocidente controlou a aviação de longo alcance via certificação, exportações e alianças. A regra era: você pode construir jatos, mas só se nós permitirmos. A China quebrou essa regra. Construiu o avião, está construindo o motor. Controla a cadeia e agora constrói as pistas para entregá-lo ao mundo. Quando o C929 fizer seu primeiro voo comercial intercontinental totalmente certificado, com motor chinês, financiamento chinês e pousando em um aeroporto construído por empresas chinesas, o silêncio se transformará em ondas de choque. Boeing e Airbus não verão apenas um concorrente, verão o futuro voando para o leste. Se isso abriu seus olhos para o que realmente está acontecendo na aviação global, deixe seu like para que mais pessoas vejam o que a mídia tradicional ignora. E se quiser acompanhar essas mudanças de poder dos céus às salas de reunião, inscreva-se. Estamos só começando. O futuro não está chegando em silêncio, ele está decolando a 35 mil pés. E estaremos aqui quando isso acontecer.